Olá, meus amigos e minhas amigas Capivara. Mais uma vez, muito feliz com a companhia da minha amiga Patrícia aqui. Oi, Alberto. Eu também, igualmente. Muito legal. Tomando E esse hoje, cafezinho aqui, gostoso, delicioso, né? Bom, quentinho, né? ainda mais no Aham. friozinho que tá aqui. Hoje nós estamos com uma advogada, uma amiga, uma pessoa que eu gosto muito, que é a Marcela Canavarros, que tem um Instagram especializado em problemas de viagem. Chama Viajante Consumidor, né, Marcela? Isso, Seja viajante muito consumidor. bem-vinda. A gente vai falar aqui Obrigada. de situações inusitadas, o que as pessoas têm que olhar, perceber, se preparar para se proteger como consumidor. E você seja muito bem-vinda. E nós vamos divertir aqui hoje. Bem-vinda, Gente, Marcela, levantando a capivara. é uma honra estar aqui hoje, né, com vocês. É uma grande oportunidade. E eu gostaria de agradecer, em especial ao Alberto, né, por esse convite. Você também, Patrícia. E vamos lá. E vamos lá. A capivara, ela gosta de saber. A primeira pergunta dela é o seguinte: você é povo de quem? Você é da onde? Família de quem? Eu sou daqui de Cuiabá mesmo, Cuiabana. né? Então, os carnaval Cuiabá. Os carnavais, né? Família tradicional daqui. Sou filha da Maria Cecília do Haroldo Canavarros. Sobrinha de Oátomo Canavarros. Márcio Canavarros, médico. Enfim, a família é extensa. Cuiabanada toda conhece. É cuiabano mesmo. Raiz, É, né? raiz, de Chapecruz. Marcela, nós passamos, todo mundo viaja. Eu Exato. falei para você que eu tenho uma crítica com a empresa de aviação. Olha, Todo mundo tem. acho que todo ano eles encurtam. Primeiro que eu acho que todo ano eles encurtam 1 centímetro a distância do Da poltrona, da da poltrona sempre. pro outro. Da poltrona. Impressionante. Exato. Eu nem deito a poltrona porque aquilo lá não é deitar. Eu acho assim. Não vou Humilhante. cair no golpe de fingir que esse negócio tá deitado. É. Mas eu sei que são coisas que. Tem coisas que nós temos direito, que a gente pode reclamar, e tem coisas que, assim, eles colocam e a gente tem que sentar, tem que ir calado e não pode falar muita coisa porque é do próprio mercado, é uma vantagem que eles têm em relação, muitas vezes, ao próprio consumidor. O Mas lobby é muito forte, é né? muito grande, são poucas empresas. Lógico que tem um custo muito alto para essas empresas, a manutenção é muito alta. Eu acho que tem toda uma. Os insumos desse tipo de empresa é muito caro também, o diesel, os impostos. Eu acho que tem todo esse fator que faz jus a um preço razoável das passagens. Mas eu acho que também está muito caro. Ver passagem ontem para comprar no Natal, eu falei, não vou nem viajar. Até porque é eles absurdo. faturam muito, né? Muito. Alto. Mas assim, a gente quer ouvir como as pessoas devem se precaver Sim. de não cair em armadilhas e também saber dicas de como viajar mais seguro, não passar por situações desconfortáveis, às vezes com criança, com animais, com mala, sem mala, que mala que eu posso colocar naquela caixinha para saber se cabe lá, sabe? Se aquilo vai em cima, e às vezes você comprou, tá de malinha, sabe que vai levar na mão, mas chega lá e fala, ó, não dá para todo Tem que mundo, despachar. tem que despachar. Fala, não quero despachar, pô, se fosse para despachar eu colocava outra mala, essa mala aqui é bonitinha, tá novinha, se despachar vai arranhar. E ela custa caro também. Até porque hoje eles cobram pelo despacho de bagagem, né? Então, quando a companhia iniciou esse processo de pagamento das bagagens despachadas, Isso. todo mundo optou Por levar na mão. por levar na mão, né? Pela praticidade, então, vamos levar na mão. E economia, né? Economia. Economia também. Mas assim, vamos então estabelecer porque é tanta coisa, Alberto, que ela pode ajudar. Eu acho que ela podia começar pela compra da passagem aérea, né? Perfeito. Eu já comecei reclamando aqui que quando a gente para orçar, Isso. sai para tomar uma água, quando volta já tá mais Isso, caro. então, por exemplo, vamos começar por aí. Aonde que eu reclamo isso? Eu acho que primeiro... Tem como reclamar? Eu só quero, assim, inicialmente, destacar a minha paixão pelo direito aéreo. A faculdade de Direito não é a minha primeira graduação. Uhum.
Eu graduei primeiro na área da saúde e exerci 10 anos, mas eu sempre fui apaixonada pela aviação. E num período, nessa minha primeira graduação, eu estava, assim, já queria mudar de área e tal. E daí eu comecei a estudar inglês, né? Visando ser comissária de bordo. Nossa! Olha só, A minha paixão vem Rodar daí. o Daí. A minha aham. paixão vem daí. Ah. E daí eu iniciei o curso e tal, mas não rolou, né? Na verdade, eu nem cheguei a concluir o curso, faltava ainda um semestre, não concluí, e também não rolou a questão de ser comissária, mas eu tinha paixão pela aviação. Eu adoro aquele mundo de aeroportos, o Ambiente ambiente ali. de aeroporto, entendeu? Eu a adoro, eu ideia sou de que a gente fascinada. está saindo de férias é muito bom, né? É. Tindum. E daí, quando eu graduei em Direito, eu me especializei em família e em consumidor. E daí, na área do direito do consumidor, eu falei, por que que eu não advogo para passageiros aéreos, né? Vou unir as duas pontas aí Eu vou agora. unir a minha paixão Aham. pela aviação, que de fato é há muito tempo. E daí eu comecei a advogar para pessoas próximas, familiares, amigos. E comecei a ter sucesso, né, e retorno. E essas pessoas foram indicando para outras pessoas e outras pessoas. E daí tomou a dimensão que está hoje, né? Hoje a gente advoga para o Brasil todo, né? Só que a gente tem um perfil no Instagram, é o Viajante Consumidor. Mas o viajante, Alberto e Patrícia, a ideia principal dele não é assim só auxiliar o passageiro aéreo para buscar a indenização, né? E sim informar, né? Porque a gente percebe que hoje as pessoas elas têm uma dificuldade, né, em entender os seus direitos, né? E os abusos que acontecem hoje e as falhas que acontecem hoje em relação às companhias aéreas, muitas vezes é por falta também de informação do próprio passageiro, entendeu? Mas E venhamos e convenhamos, né, Marcelo? Deixa eu te interromper um pouquinho. Para nós que somos advogados já é complicado. Você está por dentro de todas as normas, regulamentos, mudanças, porque para o passageiro mais ainda. então, Exato. né? Coitado, é difícil para ele, né? Ler as regras e não, saber o que ele e ainda pode tem fazer. uma manha, né? A companhia aérea põe tudo lá no mural, tudo para dizer o seguinte. Informei. Você aí, não viu o que quis. Exatamente. Exatamente. Né? Mas, assim, tem casos, por exemplo, aconteceu recentemente, inclusive. O que as companhias, elas fazem, né, assim, na maioria das vezes? Porque, assim, das falhas aéreas, as mais conhecidas pelos passageiros é o atraso, né, e o cancelamento, certo? Atraso de voo. Essas são os campeões. Atraso de voo e cancelamento de voo, né? Uhum. Que os passageiros conhecem. Tá. Mas existem outras falhas que elas praticam e que os passageiros desconhecem, que seria o caso do overbooking, né, e do no-show. E muitas vezes as pessoas não sabem o que é o no-show. E como saber que aquilo ocorreu não por resultado dela, mas resultado da empresa? Né? Exato. Tá, mas explica para nós, O então. no-show. É. Você sabe o no-show? Conhece? Não, isso que eu Não? quero que você explique. Conhece, Alberto? Que é você não se apresentar para embarcar. Na verdade, o no-show acontece quando o passageiro, às vezes ele até comparece para o embarque, né? Mas aí, por exemplo, eu recentemente tive um caso de uma família daqui de Cuiabá. Eles tinham um voo programado para Bariloche. E daí eles compareceram no aeroporto e na hora do embarque, eles tiveram problemas com a documentação dos filhos. E daí, bom, não tinha como embarcar por conta desse problema, né, da documentação dos filhos. E daí eles optaram por embarcar no dia seguinte. Mas aí regularizaram a situação da documentação. E daí, no dia seguinte, eles compraram um voo com uma outra companhia aérea, porque o custo-benefício era melhor, né? E viajaram. Então, eles não utilizaram o trecho contratado inicialmente, né? Foram para Bariloche, passaram uma semana lá. No retorno,
no embarque no aeroporto, eles foram impedidos de embarcar. Porque o retorno era referente àquela aquisição de ida. Exatamente. Eles compraram só uma ida separada. Compraram uma ida para... Como eles não foram, falaram, você não vai voltar. Você não vai voltar. E isso é uma prática abusiva que as companhias aéreas praticam. Não, mas todos os eu queria dias. entender o que é, por que eles impediram? Porque eles condicionam a utilização do trecho de ida, entendeu? Você não embarcou na ida, então você não pode voltar E são com dois a trechos companhia aérea. diferentes. Exato. Você só paga junto. E Mas é um precisa absurdo cobrar. isso, É um total absurdo. Tá, mas tudo bem. Posso ir de ônibus e voltar Tá, de mas, avião. mas e aí, o que a família tomou como decisão? Porque eles proibiram eles de embarcar. E aí? Aí a família teve que, na hora, adquirir novas passagens. 4 pessoas. Convertido, R$12.000 Nossa. ali na hora. Entendeu? Senão não volta pra Senão casa. não volta pra casa, não volta Meu pro Deus. Brasil. É um E aí? absurdo isso. E a maioria dos passageiros E a empresa com dispõe- com o outro dinheiro dela lá na conta. já recebeu. Já recebeu. Porque a pessoa vai viajar, tá comprando o trecho ida e volta, né? Isso Ah, eu para não utilizei- advogado chega a ser música. pra- Nossa, baba. É. E aí, Marcelo, eu e aí? costumo falar, né, É. para as pessoas, eu brinco. Uhum. Inclusive, eu fico nervosa com essas situações, porque eu falo assim, gente, se o passageiro quiser ir de mula, de camelo, ele vai. Mas ele precisa ter o voo de retorno garantido. Por isso que o É. check-in é separado. Senão você fazia um check-in só. né? Exatamente. Ô, Roberto, não tem a mínima, não tem Eu nem vi- razoabilidade, não tem nada Né? numa Nem impedir. se justifica, né? É tão ilógico, teratológico, que não dá. Você fala assim, não tô entendendo onde você quer Aí, chegar. Eu vi uma imagina. família esses dias Eu que largou os comprei. filhos. Teve problema com os documentos, com os filhos, largou ele e falou, vamos nós mesmo mandar alguém buscar eles no aeroporto. Rapaz. Que coisa, né? E Não, é isso não, né, constrangedor Lu? demais, É. porque no retorno, você tá cansado. Claro. Já Com quer filhos voltar. Com pequenos. filhos, né? não, que Todo isso. mundo querendo embarcar. É. Aí Já não gera... tem mais roupa, porque Não, e tanta pra lavar em exatamente. casa. E outra, Bariloche, você não tem voo direto para Cuiabá? Exato. Você tem que parar em outros Isso. lugares, tem que fazer Isso, fazer conexão. conexão Olha em o São transtorno Paulo. desse trem, tudo, Exato. não é? Então, o no-show é uma prática hoje, inclusive considerada pelos tribunais, já isso é pacificado, é uma prática abusiva. Ainda que exista a cláusula, né, no contrato, mas ela é considerada abusiva. E isso é importante o passageiro saber, né? Saber. E a Você gente vê que a busca má fé, informar. eu acho que é má fé. A má fé. Porque é uma coisa tão razoável. Como você falou, é tão lógico. Como diria o Carlão na FMT, é óbvio ululante. né? Colocar uma cláusula disso é uma coisa assim, cara, É. pra que você faz isso? Pois é. Você só Mas, quer ser mas ruim mesmo. eles têm. Mas imagina o lucro das empresas aéreas. Mas por que eles vão ter lucro, Marcela? Eles têm lucro, sabe por quê? Por quê? Porque a maioria dos passageiros desconhecem. Não, mas essa por que ele situação. vai Acha ter que lucro? perdeu, A né? maioria- Não, mas por que ele vai ter lucro? Porque ele já comprou, ele tem que ter o assento dele lá Mas reservado. o lucro da Ah, eles companhia vendem mais, é na hora. Por exemplo, esse casal, essa família, eles adquiriram ida e volta. De 4. Isso. Aí ele não foi na Aí ida. ele não foi na ida, adquiriu mais uma passagem, né? Uma passagem adicional para poder embarcar no dia seguinte por conta Na ida eu até entendi. Eles. E no O retorno, risco era dele. É. ele teve que desembolsar R$12.000 ali na hora para poder conseguir voltar. Só que ele já tinha pago a passagem aérea de ida e volta, entendeu? E a maioria dos passageiros fica por isso mesmo. Acho que paga, perdeu, aceita, perdeu. paga, aceita, volta para casa e fica por isso mesmo, entendeu? É Então, considerado má fé isso ou não? é. Que bom, né? Porque é má Cláusula fé. falha- Você imagina, falha você da tem que ir no prestação. tribunal. Hã? Eu acho que isso, não que eu não goste, né? Nós somos advogados, os três aqui, a gente vive disso, sustenta a família com isso. exato. Mas assim, cara, você tem que mover Uma uma ação. ação num tribunal, contratar uma pessoa Pessoa- para mandar para outro Exato. julgar, É. já desgastar com isso. E ainda, quando você receber, ainda ter que pagar a pessoa para fazer isso, se é uma coisa que não precisar. Falar, olha, você não, na ida, a gente volta a falar, na ida eu também entendo que tinha um risco aí que tinha que aceitar. Na ida. Mas na tudo bem. volta, fala, cara, É. no mínimo que a gente fazer, não, tá aqui, Então, só isso aceito. acontece todos os dias no Brasil. E Então, com elas certeza eles faturam- preencheram as vagas da ida ainda. Exatamente. Não preencheu porque ela pagou 12 mil e embarcou.
Se não tivesse vaga mesmo, comprando, pagando, não tinha E embarcado. mesmo e nessa questão do É má fé. e nessa questão do preenchimento dos assentos da aeronave, tem uma questão muito importante, que já é a outra falha de prestação de serviço, que é o overbook. O overbook, na norma, né, na resolução da ANAC, ela é conhecida como preterição de embarque, quando o passageiro ele é impedido de embarcar, certo? Mas, popular, overbooking. Então, o que acontece? As companhias aéreas, elas vendem mais assentos do que a capacidade da aeronave. Já tem uma margem de existência. Exato, já tem uma margem. Então, elas apostam mesmo Que alguém não ter... vai embarcar. Entendeu? Tem uma margem aí. É por isso que eles praticam isso. Exato. E daí... Aí apareceu todo mundo. Aí aparece todo mundo. Aí o que ele faz? Aí acontece o seguinte, que é outro problema que a gente enfrenta hoje. O overbooking, quando o passageiro chega no aeroporto e acontece uma situação dessa, a companhia aérea ela precisa compensar financeiramente aquele passageiro na hora. Ele dá um lanchinho, um café e fala... Mas nem isso. Não, né? mas é compensação em dinheiro. Imediata. Pela regra, pela lei. Pela norma. Tá, mas entendeu? vamos supor... Pela resolução da exemplo, ANAC. Um exemplo, eu paguei R$1.000, eu tenho que ser reembolsado R$1.000. Não. É uma tarifa, né, prevista na resolução da ANAC, que hoje está em média de R$1.000, R$1.200, né? Mas aí, nesse caso, a companhia aérea deve pagar o passageiro e ainda complementar com assistência material, que no caso é alimentação, hospedagem, porque a companhia vai solicitar ao passageiro que ele desista da viagem, ou seja, você vai ter que ficar aqui na cidade, por exemplo, às vezes ele está em conexão lá em Viracopos, em Campinas. O senhor, por gentileza, teria como aceitar, tal. Aí o passageiro não retorna. Mas o que acontece? Qual que é o grande problema hoje? As companhias aéreas impedem o embarque, mas não pagam. Aconteceu isso comigo. Voltando de Buenos Aires, fui fazer uma prova de Ironman lá. Foi toda a família. Eu só tinha a Tereza, pequenininha, de colo, meus pais, um casal de amigos. Uma viagem, fui fazer uma prova, enfim. Na volta, com bicicleta, com criança, cheguei no aeroporto e falei, não deu overbook. Eu falei, cara, mas como assim? Não pode dar overbook, porque eu comprei uma passagem, eu tenho meu assento para todo mundo. Não tem como, você vai entrar no voo amanhã. Alguém vai ter que desistir dessa viagem. Eu estou em outro país, eu não vou ficar mais um dia em outro país. Não tem lógica isso. Então, não sei o que. No final, fizeram e era assim, você compra passagem, você programa. Igual a gente estava falando do casal, às vezes, de retornar, e aí você falou que tem ponte aérea para fazer, é que você programa, que às vezes você tem que trabalhar. Às vezes você tem muito compromisso, às vezes começa a aula de criança, alguma coisa. Às vezes você tem compromisso. Então a gente tinha um retorno assim, para voar de dia, para não voar de madrugada, porque é cansativo, enfim, com criança, tudo organizado para que desse certo. Cara, chegou e me botaram com todo mundo para ir para São Paulo, para chegar de madrugada, deram um misto quente e uma Coca-Cola. Não eram 2 Coca-Cola, 2 misto quente ou um jantar. Uma Coca-Cola, um misto quente, num quarto que era do tamanho de um banheiro e que não cabia. E assim, eu estava com uma criança, então se eu fosse programar, eu ia colocar. E eu sempre pedia, gente, uma caminha para criança, ou que fosse um quarto com uma cama bercinho, um bercinho, alguma coisa adicional. assim. Cara, chegou lá, não tinha nada disso, não tinha nada no consumo dentro do hotel. E para sair no dia seguinte, cara, assim, você ia chegar meia-noite e sair 5 horas da manhã. Exato. E é dever da companhia, inclusive, nessa situação, além do pagamento imediato, oferecer a assistência, mas assim, ela também arca com o transporte. Então, para o passageiro sair do aeroporto até o hotel, a companhia tem que pagar o transporte. Eu filmei nesse dia eles jogando a minha mala, e eu tava na asa, assim, sabe que o cara jogar a minha mala de bicicleta? É um desrespeito. Aquilo lá doía, mas eu filmei, coloquei no processo depois, porque eu tive que processar, né? Exato. Viajei muito e gastei a última passagem mês passado. Mas, assim, é um desrespeito. Eu falo de organização, como empresa, como
Eu estou falando até demais, porque eu fico impressionado com aqueles movimentos, porque eu acho que a aviação ela tem que ser muito responsável, Uhum. por conta do próprio risco, você não tem acostamento, né? Então, a aviação, que é muito interessante, e ela é um dos transportes mais seguros, por questão de rotina e padronização do piloto. Todo mundo que entra, ele tem que seguir uma cartilha, do começo ao fim. Se o fio der errado lá do alarme que avisa que um lugar parou de funcionar, ele, na hora que faz a conferência, ele faz conferência de tudo, circuitos, aquilo lá vai se manifestar de certa forma. Porque ele tem que fazer toda vez que ele entra no avião. Então, a gente presume que até na Que tudo própria vai- que na tudo vai organização correr da bem. empresa É. deveria ocorrer assim, com as pessoas, E com não tudo. é. Pois é, o Protestei overbooking aqui é já. outra. Mas tá certo, Alberto. Overbooking, junto com o no-show hoje, é considerado uma das falhas mais graves, entendeu? Da companhia aérea. Então, é isso. E a gente está na luta hoje para orientar os passageiros dessa questão. Porque não é impedir o passageiro de embarcar e ficar por isso mesmo, entendeu? A assistência tem que ser oferecida. Então, além da compensação, eu sempre falo para os clientes. Olha, numa situação de overbooking, você tem que receber a compensação financeira imediata. Tem que ter assistência, tem que ter alimentação, tem que ter o transporte, a hospedagem, o retorno para o aeroporto, toda a assistência, entendeu? Tá, mas deixa eu fazer uma pergunta prática aqui, Marcelo. Por exemplo, eu passei por uma situação como essa. Digamos que isso represente financeiramente R$ 2.000, Uhum, né? Eu não vou ter outro jeito de reaver senão judicializar, isso. certo? Uhum. Aí eu estou fazendo uma pergunta para aquelas pessoas que querem perguntar o que para você. Compensa? Vale a pena ingressar com ação judicial? O tempo, o desgaste, quantas audiências tem? Vale a pena judicializar? Compensa. Por quê? Compensa sim, porque na situação do overbooking, esse pagamento imediato que acontece, que deveria acontecer no aeroporto e não acontece, porque é o que o Alberto estava falando. Eles oferecem o quê? Um lanche, um sanduíche, uma Coca-Cola e talvez a hospedagem. Mas eles não fazem o pagamento, entendeu? Mas mesmo esse pagamento estaria aquém Não do que, compensa. né? Exatamente, não compensa. Então, todo o transtorno gerado ao passageiro é preferível buscar, né, no caso, a assistência jurídica, Uhum. para que a gente possa ingressar com a ação e reaver todo o prejuízo. No caso, seria o dano material, né, que é o Uhum. prejuízo financeiro, e o moral, por conta da questão do transtorno, Uhum. entendeu? Justamente com base nessa questão que o Alberto levantou. E tempo Você de via- causa você- de ação? Você, pela sua experiência, isso leva quanto tempo? Olha, aqui no nosso estado, as ações, elas são mais céleres, É? entendeu? Mas Inclusive, a gente está assim, falando o quê? Em um ano sai uma decisão? às vezes até menos que um ano. Então, os advogados aqui no estado, eles, assim, né, na nossa área, direito do consumidor, eles criticam muito essa questão do tempo, da demora, mas quando a gente começou a atender o Brasil todo, nós tivemos essa percepção de que aqui é mais célere e mais organizado. Essa questão entendeu, das ações. Aqui é mais rápido. Então, sem puxar sardinha, parabéns à nossa justiça. Né? Né? Sim, sistema. É. Porque hoje, quando a gente ingressa com uma ação aqui, Uhum. a data da audiência de conciliação, né, para a gente tentar um acordo, ela já é marcada. E em muitos estados, não. Tem que esperar despachar. Tá, só para o pessoal ter uma Em ideia. Santa Catarina, por exemplo, Ah. eu tenho processo Aham. lá, a audiência de já fazem o quê? Uns 3 meses, mais ou menos, que De nós... distribuição da ação. Exato. e E, não- a audiência sequer Foi foi marcada. marcada, entendeu? Então, nós estamos bem. Nós estamos bem. Bom. É. Aham. É bom, eu Tomara fico que o feliz. tribunal veja isso. É, né? eu fico feliz
Que pelo menos isso aqui no estado o negócio está Exato, caminhando. Que bom. Pelo Exato. menos nesse daí, né? É. Nem tanto. Agora, outras questões, outras falhas. Então, nós falamos do atraso, do cancelamento. Em questão ao cancelamento, o que, que acontece? Que os passageiros também desconhecem. Quando a companhia aérea ela cancela um voo, essa informação ela deve chegar ao passageiro, ao viajante, com no mínimo 72 horas de antecedência. E o que, que acontece hoje? Na hora do embarque. Na hora do Você com a embarque. mala lá, já deu tchau, o carro já foi, o parente que levou não tá mais lá. Às vezes a mala já foi até despachada, Isso, entendeu? senhora. É Então verdade. elas não cumprem também a questão da informação do cancelamento. É um transtorno. É porque eu penso assim, ainda que seja um transtorno, você está tirando férias, é um transtorno, né? Você reservou, Mas você tá em esperou. casa, né? É. Agora, e aqueles compromissos que são insubstituíveis? Por exemplo, Audiência em outro estado. vou fazer uma coisa pior, o velório. É. Que só tem aquele É. momento para despedida da pessoa. Você não Exatamente. tem, você não tem Nossa. como remarcar. Verdade. É, ué. Como que você Hoje- faz? Nascimento de um filho. Exato. É, falei Nossa. velório, mas nascimento, Não, né? não. É, ué. Os compromissos, né? Pessoais. E aí, é. você não tem como substituir. E aí você é pego de surpresa, totalmente despreparado, Então. às vezes financeiramente sem condição de uma De pessoa foi lá e comprou. comprar uma outra passagem. Mas às vezes você pegou emprestado para ir no velório, para ir no nascimento, enfim. Exatamente. E como que você tem condição de Então, comprar uma outra? E o que que elas fazem? Quando acontece o cancelamento ali na hora do embarque, elas normalmente realocam o passageiro para um outro voo, mas da própria companhia. Mas às vezes não dá tempo, né, Marcelo? Mas acontece que os passageiros, eles não sabem que a companhia ela tem o dever de remanejar esse passageiro para voo de outra companhia aérea, entendeu? Então, por exemplo, você comprou passagem com a Azul. Ah, é? Exatamente, as eu pessoas já- não sabem. Não, Aí- eu, aí também- chega- eu, advogado, não sabia disso. Chega lá na Ah, hora, cancelamento. ah. Temos voo somente para o dia seguinte. Não, mas tem a Gol, tem a Latam, entendeu? Então, ela não necessariamente precisa remanejar você para o voo próprio dela, mas ela deve ver outras possibilidades, ainda que em voo de outra companhia aérea. Tá vendo, velho? E as Eu pessoas nunca fui desconhecem. remanejada. Eu nunca As fui pessoas, então, remanejada. as pessoas desconhecem que a comunicação deve ser realizada com no mínimo 72 horas de antecedência. As pessoas desconhecem que pode ser remanejado para o voo de uma outra companhia aérea. O grande problema, Marcelo, é que você chega no balcão, você é meio que refém, Uhum. né, daquela situação. Ah, e por isso que eu acho que tem E aceita. tanta judicialização, porque E as pessoas que estão lá não têm o poder de resolução. Exato. não Só de tem. informação. Isso. Não Você fala, adianta. cadê o dono para eu pegar ele no pescoço? Não tem É. como. É, ué. Bagagem extraviada. Isso todo dia, a todo momento. O que acontece? Hoje eu oriento os meus clientes, né, que a gente atende, mas no Instagram a gente procura informar também. Por quê? Quando você chega no seu destino e você se depara com a situação da bagagem extraviada, normalmente você deixa para resolver depois. E isso é uma falha grave. Por quê? Você deve registrar a ocorrência ali no desembarque. Essa semana, por exemplo, eu atendi uma pessoa, uma cliente, que ela me procurou. Quando ela foi relatar, ela falou, olha, tomei consciência, já estava em casa, entendeu? Eu falei, mas a senhora registrou a ocorrência, o RIB? Fez o RIB, que é o Registro de Intercorrência de Bagagem? Não realizei. Não, mas não entendi. Ela não percebeu que a bagagem estava faltando? Exato. Ah. Aí ela falou, eu preciso registrar, como que eu faço para resolver isso, né? Eu preciso ligar na companhia. Eu falei, a senhora deveria ter registrado a ocorrência na hora do desembarque. Então, quebra de bagagem, extravio de bagagem. Não, tudo bem, a bagagem está extraviada, a companhia vai ter que tomar uma providência, mas o RIB faz toda a diferença. Por que é o quê? registro. Por quê? Porque ele formaliza a situação, entendeu? Então, assim, o que a gente orienta o passageiro hoje? Chegou no destino, verificou que a bagagem está quebrada ou foi extraviada, procura o balcão da companhia aérea e registra a ocorrência naquele momento. Acho que até para dar segurança na veracidade da declaração, porque
Como que você tem uma, Você uma chega em bagagem casa, e extraviada e não fala nada, né? Exato, você foi pra casa e não viu, sabe? Mas aí, deixa eu fazer uma pergunta. Mas acontece, viu? Ah, não Acontece, duvido. Não assim, duvido. aquela questão, o passageiro procura o balcão da companhia, olha, a senhora precisa ligar no saque da empresa Ah, aérea isso é verdade. para resolver. E outra, às Aí- vezes não tem funcionário. Você chega às Exato. 2 da manhã, não tem Isso funcionário ali para acontece fazer relatório muito. nenhum. Não, liga no saque da companhia aérea e registra a ocorrência por lá. A pessoa sai do aeroporto, vai embora, na expectativa que vai resolver o problema, que vai receber a bagagem, né? Mas o correto é o que o Alberto falou, para deixar uma coisa, assim, aquela questão formalizada, documentada, chegou no destino, verificou que a bagagem está danificada ou foi extraviada, procura o balcão da companhia e realiza o RIB, que é o Registro de Intercorrência de Bagagem, naquele momento. E como tem muito, né? Porque Saia mas do o problema- aeroporto mas- com o RIB. Então, mas é isso que eu tô falando, mas às vezes você chega lá, não tem funcionário para fazer aquilo. E aí? Faz um registro, então, com um celular? Ó, Sim, tô aqui, faz. são tal horas, tô Na no Nível de verdade, pousada. na verdade, um registro, imagem, Então, foto, faz em tudo, em toda a situação. então, deixa eu aproveitar esse gancho. Porque, por exemplo, existe um padrão de valor de indenização por uma mala? Porque às vezes você tem um valor ali dentro da mala que aquela indenização que vai ser paga não vai alcançar. Você precisa, às vezes, antes de filmar, olha, o que eu tô... Sim, então... isso é uma outra orientação que a gente também sempre passa e as pessoas têm o hábito assim, de não fazer. Quando você tem uma viagem programada, o ideal é você filmar a bagagem. Ó, tô levando um Rolex na Sim, mala. parece iPhone. parece que não, mas Mas é verdade, É. porque como que você faz a prova depois? exatamente. Filma a bagagem, identifica a bagagem, entendeu? Na hora do despacho da bagagem, verifica ali o peso da bagagem. E em relação à bagagem de mão, a gente sempre orienta que itens de valor e documentos importantes, eles devem ser levados, né, na bagagem de mão, né? Mas aí acontece a situação de, na hora ali do embarque, a companhia aérea quer barrar aquela bagagem. Não. A capacidade da aeronave já foi atingida e a bagagem vai ter que ser despachada. Devido à alta ocupação em nossa aeronave, dirija-se ao balcão e despache sua bagagem. Exatamente. Né? E aí você faz Mas o quê? Sabe, aí, Senta e chora, porque senão não, não vão deixar você embarcar. Mas eles Não, pegam Alberto. sua mala. Não, aí Ah. você pede a declaração de valor. Tudo bem, eu posso até despachar, mas eu gostaria da declaração de valor. Mas Na ela hora- Fazer uma declaração. Aham, de valor. Porque, por exemplo, às vezes você está levando É porque na joia, mão eu levo o computador. documento, É. Não, declaração de valor. Na hora, eles desistem. Só não pode levar. Pode levar. Aí você embarca. Olha, essa é uma dica muito boa. boa, preciosa, hein, Pega a Júnior? dica Vou fazer aí. o corte aqui, ó. Declaração de valor. Devagar. É um É. Se a segredo. companhia aérea pedir para você despachar a mala, peça A declaração de a valor. declaração de valor. Tá, mas aí você fez... Até por sua segurança, obviamente. Exato. Aí você fez todo o registro do estado que você está colocando, que você despachou. Você vê, né? Se você tiver... Olha só, você toda vez tem que fazer prova para isso, porque você nunca sabe quando vai Não, acontecer. com Então, mas você. olha a É importância, cansativo olha a isso. importância de fazer a prova, né? De filmar a bagagem. Porque numa futura ação indenizatória, Se a prova como é maior, que... né? Exatamente. Você, Patrícia, estava falando da questão dos valores. Ah, quanto que vai indenizar? Tudo depende. Depende do que, se você conseguiu fazer a prova de que ali constava telefone, Muito entendeu? difícil de Uma fazer bolsa. essa prova. A menos que você tenha filmado. Uma Chanel, É. entendeu? É. É mais Por ou menos exemplo, é difícil fazer a prova. Esses tempos atrás nós fizemos uma viagem, Paulo e o meu cunhado, minha cunhada. Aí nós tá viajando junto, vamos comprar banco, sentamos no mesmo dia, na mesma hora para comprar tudo junto, todo mundo. Fileira. Não, queremos assento conforto, fomos lá, escolhemos na aeronave. Pagaram. Pensamos, esse aqui tá longe do banheiro, isso aqui tá perto de não sei na onde, isso aqui tem assento, pagamos assento Exato. conforto, todo frosou, vamos embarcar lindo. Quando chega na aeronave, nós mudaram a gente, porque, um exemplo, tá? Era 19 ABCDI. E aí chegamos lá, mudaram a gente para 20. Por quê? Deixa eu explicar.
era um outro modelo de Aeronave. É. E aí, eu, Fernando, advogado também, nós dois falamos assim, e agora para fazer a prova? A prova, como é que nós vamos fazer a prova? Por quê? Porque eu tinha que ter, na hora da compra do assento, ter feito a prova, a ter tirado um print Exato. da prova. Que situação Cara, você sabe por quê? chata ter que Você sabe pensar por quê? nisso Tem que quando pensar. você vai viajar. Pois é, mas Infelizmente. porque como que depois eu passo pra Marcela e falo, entra com a ação pra mim, como Não, que ela vai ter prova? assim, Não vai ter prova. Aí, A que Alberto, ponto nós chegamos? pois é, aí, mas ainda bem que nós, na volta, nós fomos mais espertos e conseguimos fazer a prova da volta. Mas ali tinha 2 advogados. E que sabe E que se não fosse, né? e que sabe que precisa de prova, é tudo Eu no já passei processo. por isso. Ué. Eu já passei por isso. De comprar um determinado assento, conforto, lá na frente, que geralmente o assento conforto é até o número 5, né? E depois E ser remanejada lá pro fundo. Mas eu, né, já filmei, eu tinha a Nem prova... discutiu, né, Marcela? Deixa Exatamente. pra lá, Eu falo, nem vou discutir, eu resolvo isso depois. Só fez a prova. Fiz a Pô, meu prova. filho, você mexeu comigo, mexeu com a pessoa Sabe errada. por quê? Você sabe o que acontece É. com essa questão de compra de assento hoje em dia? As pessoas compram com antecedência justamente pela questão do conforto Uhum, e do desembarque. uhum. Porque quem está ali na frente Desembarca desembarca primeiro, Primeiro, entendeu? E a questão do conforto. Aí a companhia remaneja você lá pro fundo da aeronave. E às vezes até de uma necessidade física, né, Marcela? Você Exatamente. precisa de um assento maior, né? Exatamente. Tá Exatamente. doente, precisa esticar as pernas, sei lá o quê. E aí acontece. Mas hoje, você tem que pensar em tudo. Então, eu oriento assim. Faz prova. Faz prova. Chegou no aeroporto para embarcar. Na verdade, já começa no período de check-in. Aquele período de 2, 3 dias antes que o check-in está aberto no aplicativo, não é? Já ficar esperto ali, né? Você tira o print ali. O check-in está aberto, você confirmou, realizou o check-in, tira o print. Porque numa eventual situação de cancelamento ou atraso de voo, a companhia ela altera essa informação dentro do aplicativo. Não, eu não Mas peguei. isso é não. muita má Não, mas eu não peguei. Isso é falsear frequente. documento. Não, não peguei. Peraí. O que aconteceu? Por exemplo, isso Mas não peguei, não entendi. O que aconteceu? você está com a viagem marcada. Marcada. Aí vem aquele... Abriu o período de check-in. Facilite o seu check-in agora antecipado. Aí você vai lá Está em no... casa, fez o seu check-in, tira o print. Mas se eu não tirar, o que é? Qual que é a malandragem que eu não entendi? Então, porque se acontecer uma situação de atraso ou cancelamento de voo e você for remanejado para um outro voo, quando você for remanejado... Embarcar, você vai embarcar em horário diferente. Exato. A companhia altera. E você chega em Essa outro horário. informação. Tá, mas só que é o seguinte, não vai me adiantar, vai só para judicializar, você tá falando, né? Prova. Porque não vai adiantar para Prova. nada, né? Porque eu falo, fiz o check-in, tá mas aqui, o que ó. eu tô falando assim, e o que a gente vai dizer é que é ao ponto da conduta deles. Por Exato. exemplo, pra gente ir pro Nordeste ou pro Sul, quase que obrigatoriamente a gente vai ter que fazer uma ponte aérea em Brasília ou em São Paulo. Isso. Né? Exato. Então, Manaus. a gente faz o check-in baseado num voo daqui para Brasília, por exemplo, e de Brasília a Pernambuco. E aí você faz o check-in, você tá com o voo, fala, vou chegar no compromisso lá em Pernambuco, vou sair Tá com passeio já. 5 horas da manhã, vou chegar lá meio-dia. Vamos supor, 4 horas, porque vai descer, 40 minutos, embarca, chegou lá. Aí você fez o check-in porque você comprou essa passagem. Só que a hora que você vai embarcar, eles já alteraram. Tá, Seu- E aí você chega no horário, fica mais Tá. 5 horas no aeroporto e chega à noite. Mas aí uma pergunta, vamos supor o seguinte, eu fiz esse print, ele alterou, não causei confusão, viajei na alteração, vida que segue. Quando voltar, eu tenho direito de judicializar? Sim, e é com base nessas provas. Qual era o seu voo original contratado? O do print? O que estava aberto no período do check-in. Então, você tem a prova do cartão de embarque. O que acontece? Muitas vezes é realizada essa alteração, a pessoa viaja e daí ela tem o cartão de embarque do voo que, de fato, ela viajou. E o seu voo originalmente contratado? Sim, Cadê? A prova do cartão de embarque. Entendeu? A companhia aérea já modificou no aplicativo. Não tenho mais. É isso que eu tô falando, eu não Entendeu? tive na ida como fazer a prova de que a aeronave não era a mesma, E que- entendeu? e que Só se eu tivesse printado na hora da compra.
Assento Porque aí, aeroporto. na hora da compra, você botou lá, você clicou lá e você dá um jeito de printar já comprado aquilo ali, você tem a prova. Exato. Depois daquilo, você não tem como provar nada, é a sua palavra quando a companhia. Exato. Aham. E quando chega no aeroporto, eu sempre recomendo também tirar foto do painel. Sabe o painel informativo de embarque, desembarque e tal, partidas e chegadas? Aquele painel também é importante, porque lá vai ter informação de atraso, de cancelamento. Pessoal, o negócio é o seguinte. Não Fica é esperto. não é só Não é viagem, fácil, não é. não é só diversão, existe, entendeu? Toda uma preparação. Um trabalho de Sherlock Holmes aí, porque você Exato. não sabe quando você vai precisar, não é, doutora? Exatamente. Melhor se assegurar, né? Do que ter que remediar depois. E o caso mais inusitado que você já viu, assim, fala assim, não acredito que isso aconteceu com essa Olha, pessoa. recentemente, nós atendemos uma família de Campo Grande que elas tinham um voo de São Paulo, conexão em Curitiba e depois destino Campo Grande. Elas chegaram para embarcar em São Paulo e daí foi informado que o voo havia sido cancelado. Olha, o voo foi cancelado e vocês terão que embarcar somente no dia seguinte. Enfim, embarcaram no dia seguinte, viajaram, fizeram todo Tudo que precisava o itinerário. fazer. Voltaram para o aeroporto no dia seguinte, embarcaram em São Paulo, foram para Curitiba, chegaram em Campo Grande no dia seguinte. Porém, e assim, a gente trabalha com isso, né, no ramo do direito do consumidor, voltado para passageiro aéreo. Então, a gente tem algumas ferramentas de buscas de voo. Quando a gente levantou a capivara da companhia aérea, Perfeito. entendeu? e Porque aí? a gente faz isso através desses buscadores de voo. Levantamos a capivara da companhia aérea, nós verificamos que aquele voo não tinha sido cancelado. Foi um overbooking. Ela foi impedida de embarcar, mas não foi comunicado. Por quê? Para não ter que pagar, para não ter que oferecer Porque alimentação. se ele é cancelado, ele tem alguma prerrogativa, às vezes, de... Porque o overbooking é uma falha da companhia aérea mais grave, junto com o no-show, quando comparado a atrasos e cancelamentos. De voo, Entendeu? E eu acho que São causa... falhas mais gravosas. E causa menos transtorno isso, né? De Exato. estresse, do que se falar assim... É mero aborrecimento. Overbooking. Exato. Só atrasou um pouco. Ué. Então, assim, Toma um quando café, você, relaxa. quando você propõe ação, você dizer que foi um cancelamento, muitas vezes os juízes entendem, não, foi um mero aborrecimento e tudo mais, mas um overbooking. Então, o que aconteceu nessa situação? Não foi comunicada para o grupo, para elas, no caso. Era uma senhora de mais de 80 anos, Nossa. cadeirante Nossa. e 2 filhas. E assim, só que são clientes, então elas já são orientadas. Então foi feito o registro da mãe na cadeira de roda dentro do aeroporto, entendeu? Mas de fato nós fizemos a busca. Falei, mas espera aí, não foi um cancelamento, foi um overbooking. Se foi overbooking, elas deveriam ter recebido a compensação financeira naquele momento e mais a assistência material, a hospedagem, o transporte, a alimentação. E não foi. Elas foram para o hotel por conta própria, entendeu? E Nossa. arcaram com os custos. É que o overbooking, ele causa em qualquer ser humano, seja julgador e tal, causa uma, né? É porque o cara vender Você fala mais do assim, que tem. uai. Se ele sabe que não vai entregar. E uai. também Então ele tá eles é não golpe, querem. É golpe. Não querem pagar ali na hora. Eles não vão querer, não vão pagar. Então eles arriscam. Arriscam porque a pessoa não vai ter. Tipo, de 150 pessoas que vai no avião, se não- 10 não reclamar e os outros não, tá Tá deu no certo, lucro. entendeu? Eu não sei. Porque, do jeito que você fala, Marcela, assim, é muita ocorrência. Não é Todos os dias. todos os dias. Todos os dias. No Brasil todo. Né? Sei lá, o aeroporto daqui de Cuiabá, né? Cuiabá, Várzea Grande, ele deve ter o quê? Uns 20 voos por dia? Entre chegadas e partidas? Mais que isso, né? Quanto que cabe dentro de uma aeronave? Acho que é 150 cento e pouco, pessoas. 150 pessoas. 150 pessoas. 148, 150. 150 vezes... Eu estou fazendo uma conta para 1000. saber o seguinte... Se 10% disso ocorre na falha, por que a companhia aérea... Será que compensa? Porque hoje a maioria das pessoas entram com ação ou é a minoria? A minoria. É a minoria.
E então aí, o risco ela fez uma pesquisa, põe lá e falou, tá valendo o risco. É, o risco compensa. O risco compensa, Uau. entendeu? E é esse o nosso objetivo hoje, não apenas, a nossa preocupação não é só na questão da assessoria jurídica, mas sim informar o passageiro dessas questões. Porque É os porque, passageiros... de uma certa forma, eles abusam do direito porque a reclamação é pouca, A né? reclamação é pouca. Então, Não eles compensa. arriscam. É lucro, é sempre visando o lucro, entendeu? Os passageiros não buscam direito, muitas vezes não estão bem informados. Então, numa situação de cancelamento, cancelou meu voo, poxa vida, você... Ah, não, já foi, a companhia já organizou, vou embarcar amanhã, no dia seguinte. Mas não, deveria ter comunicado com 72 horas de antecedência, deveria ter remanejado o passageiro para voo de outra companhia. E, hoje em dia, infelizmente, os passageiros, eles vivenciam essa situação e fica por isso mesmo, entendeu? Eles fazem um cálculo de quanto custa a média de indenização. Mas é isso que qual eu é tô, a média de a reclamação, continha aqui que eu fala, tô ó, fazendo aqui. Vou lucrar tanto e vou gastar o departamento jurídico que corra atrás de fazer as defesas aí. Exato, exatamente. E compensa. E faz um acordo. Porque não é possível, porque assim, de vira e mexe a gente escuta que companhia aérea tá com mal das pernas, que tá não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas deve ser por outras razões, não deve ser por conta de ação do consumidor, não deve ser por isso. Na gestão. Mas eu digo porque, né, se fosse uma avalanche de consumidor, isso que está quebrando, mas do jeito que parece o consumidor, coitado, é pouco informado, mal sabe dos direitos dele, nem vai acionar. E isso foi a pergunta que eu fiz no começo. Porque às vezes a pessoa fala assim, meu Deus, vou ter que procurar um advogado, entrar com processo, quanto tempo e tal, até sair. Desanima, entendeu? Hoje, por exemplo, eu atendi uma cliente, na verdade, passei a orientação pelo telefone. Conversei com a cliente, ela disse que o voo havia sido cancelado porque o aeroporto Marechal Rondon está em reforma. Então, não estava sendo operado voos no período noturno. Ah, teve uma história assim mesmo. Entendeu? Eu falei, não, mas espera aí. Não é assim. Você chega para o passageiro, olha, o aeroporto está em reforma e você não vai embarcar. Vai ter que ser remanejado. Mas aí tem toda uma programação, né? Lógico. A pessoa está indo de Lógico. férias. Até porque eles compram janelas de voos. Exato. Que é uma espécie de concessão. Então, eles, até para um equilíbrio econômico deles, eles vão ter que manter isso. Se eles não voarem, eles não faturam. Correto? Exato. Então, eles vão ter que relocar esse voo, provavelmente. Então, às vezes, usaram até essa desculpa para vender o overbooking e, às vezes, falar que teve esse problema. Então, nessa situação de hoje, eu acredito que foi caso de overbooking. Tá vendo? Eu acredito que foi. Então, eles falam, entre em contato com o passageiro, olha, infelizmente, você vai ter que ser remanejado para um voo daqui 2 dias. Entendeu? Porque o aeroporto está em reforma. Como assim o aeroporto em reforma? Então não vai decolar? Entendeu? Então foi um caso típico de overbooking. Meu amigo Alberto viajou a madrugada inteira esse dia. Olha, eu acho que então a grande dica aqui fica o seguinte: você nunca vai saber quando vai acontecer com você. Prepare suas provas, façam seus registros, né? Porque facilita muito para o advogado. Porque eu imagino que você entrar com uma causa, por mais que seja corriqueiro e o consumidor tenha dificuldade de fazer prova, né? É mais difícil. E são provas simples que a gente sempre orienta. É porque não fica na lembrança. Não fica na lembrança. Mas assim, olha, seguindo um roteiro de programação de viagem, você vai filmar a sua bagagem, identificar a sua bagagem, no período de check-in aberto no aplicativo, tirar o print. Chegando no aeroporto, printa o painel de embarque, certo? Na hora do despacho da bagagem, confere ali o peso da bagagem. Na hora do embarque, né, na sala do embarque, você impedido de embarcar com a sua bagagem de mão, peça a declaração de valor, que daí na hora eles liberam, não tem problema nenhum.
No mais, seria isso, entendeu? São dicas, assim, básicas. Preciosas. Que eu Preciosas. acho que o viajante precisa... Com isso, qualquer advogado, isso é faca, queijo e geleia na mão para cortar, né? Exatamente. Qualquer lugar do Brasil. Exatamente. Então, eu acho que tudo começa por essa informação, sabe? Pela informação, exatamente. Porque às vezes ele Eu até... estou mais preparado para viajar agora. porque às vezes você, mesmo tendo o direito de ingressar, fica difícil de pleitear aquele direito se não tiver essas porque provas. a gente também não presume que vai acontecer conosco isso, né? Ninguém viaja pensando, vou perder a mala dessa vez, né? Olha, a pessoa compra de boa fé, a pessoa, né, se programa de boa fé, arruma as coisas, né, planeja a viagem, não pensando em intercorrências, Gente, e é né? desesperador você chegar no seu destino e a sua mala não. Lógico. Imagina você chegando num país estrangeiro e sem bagagem. Sabe o que E aconteceu aí? uma vez, minha família? Meus pais estavam em outro país, a mala dele não chegou, ele reclamou e eles afirmaram que era mentira que a mala estava. Aí minha irmã deu um print daquele negocinho de GPS que tinha na mala e mostrou que a mala estava 10 mil quilômetros de lá. Que bom que Essa é uma dica Preciosa também. Hoje, né, existem Tag, né? as Os tag, tagzinhas que Vale a você... pena. Vale a pena, Com certeza. principalmente em voos internacionais. Vale muito a pena. Eu sempre passo essa dica para os nossos clientes e viajantes. Adquirir eles a estão tag. cada vez mais impossíveis, né? Cada vez menos conforto, cada vez menos benefício. Você paga por qualquer coisa, pelas malas, tudo. Voltando agora essa semana, eu estava com mochila. E não tinha nenhuma mala em cima, porque eles estão despachando de todo mundo lá, né? Despachando. Aí eu coloquei minha mochila, porque estava vazia, já todo mundo embarcado já, coloquei minha mochila. Pois o rapaz veio e falou, senhora pode tirar e colocar debaixo do seu assento? Eu falei, mas não tem nada tá aí. vazio. Não tá vazio. Então, aí você deixa pra lá, põe debaixo, mas assim, é uma implicância atrás da outra. É como se a gente fizesse... Eles estão fazendo favor pra gente, Exato. né? Pedindo carona, né? Exato. É um transtorno. Infelizmente, todos os dias. E antes da gente finalizar, o que é aquela história, Alberto, que vocês estavam conversando no início? Que história que é? sabendo dessa história e eu Conta pra achei nós aqui, muito porque curiosa. eu cheguei meio atrasada e não participei da história. Que história que Porque a é? Marcela, ela atende o Brasil inteiro, né? E eu falo porque eu conheço a Marcela, eu vejo o trabalho dela e eu acho que, considerando que a gente no Brasil está aberta a possibilidade de encontrar de tudo e atender de todos, Exato. né? E aí, o que aconteceu? E aí, agora no mês de agosto. Na verdade, essa história começou o ano passado, que eu e meu esposo nós fomos comemorar 15 anos de casamento em Trancoso. E nós conhecemos um casal na praia, aquela coisa, né? Conhece ali, conversa, troca ideia. Falei para ela que eu trabalhava, né, atendendo passageiros aéreos e falei como é que era o trabalho e tal. Ela se interessou. Passaram 2 meses, entrou em contato comigo. Ela mora em São Paulo. Ingressei com a demanda, entrei com a ação. Tive um resultado positivo, ela ficou muito feliz. Muito feliz. Era um extravio de bagagem em voo internacional. E ela falou, vou indicar você para todo mundo agora, né? Em São Paulo, a gente conhece muita gente, tal. Tudo bem. Aí, umas 2 semanas atrás, a gente estava numa pousada aqui, comemorando o aniversário do meu esposo, e ela me ligou. Aí ela disse, Marcela, eu estou indicando você para um amigo. Eu falei, tudo bem, o nome dele é Afonso. Eu falei, tá bom. Ele entrou em contato comigo, atendi, passei as orientações, todas essas informações para ele e continuei conversando com ele uns 2, 3 dias. Falei para ele que eu não estava em Cuiabá, mas que a gente poderia marcar uma reunião virtual, porque ele mora em São Paulo. E tudo bem. Retornei para Cuiabá. No dia da reunião virtual, entrei, olhei, falei, não
estranho. Não é estranho. Quem Você que não é é de essa Cuiabá, pessoa? não? Não? Sensação que eu conheço, né? Aham. Aí, ele simpático, explicando a situação. Enfim, na hora que ele disse, olha, minha esposa, ela é jornalista, é influencer, né? E quando ele falou o nome dela, eu falei, falei, como assim, né? Aí, na hora que ele, relatando a situação, disse, eu não tive tanto prejuízo como ela, porque ela teve prejuízo por conta do atraso do voo, porque tinha uma equipe de gravação em casa esperando ela para gravar. Aí eu peguei, e ele mencionou no momento, né? Eu não tive tanto prejuízo porque eu sou cantor, então a minha agenda é mais programada. Quando ele disse eu sou cantor, eu olhei, Reconheci agora. eu falei, você é o Afonso do grupo Dominó? Aí ele falou, eu mesmo. Falei, meu Deus do céu. Que grata surpresa, né? Então, agora nós estamos atendendo o Afonso. Que bom, do eu grupo. fico feliz porque É. você é da terra, Cuiabana de Chapecruz, já tá nacional, É. né, Alberto? Isso enche de orgulho para nós, Vamos conquistar o Cuiabana. mundo, É levar as lógico. capivaras para tudo quanto é lugar. Exato. Parabéns, Marcelo, você merece todo Obrigada. esse sucesso. Muito obrigada pela sua participação aqui no Levantando a Capivara. Eu falei para você, eu ia Obrigada. ser rapidinho, É. viu? Que bacana. Eu acho que, assim, tudo que você... essa sua generosidade, né, Alberto, de compartilhar, né, essas dicas tão preciosas, que espero que ajude outras pessoas, né, que às vezes até não têm acesso, não tem Isso. condição, né, mas foi muito esclarecedor. E eu quero agradecer a sua presença aqui no Eu que Levantando a agradeço. Eu Obrigado, agradeço viu, Marcelo, ter vindo. pela oportunidade. E também gostaria de dizer para as pessoas que quiserem seguir o Viajante Consumidor Por favor. está no Instagram. E nós atendemos passageiros, né, viajantes, não só do estado, mas todo o Brasil. De todo o Brasil. De todo o Brasil. O Levantando a Capivara, ele tem mais um foco regional aqui no Aham. Mato Grosso, né? Alguma coisa que sai para fora, mas assim, desejo muito que você se consolide em todo o território nacional, tá, Marcela? Obrigada. Parabéns. Obrigada. Parabéns, que continue sendo muito bem-sucedida a sua carreira. E não esquecem, gente, quando for viajar, Claro. filmar bagagem, tirar a foto do Eu painel. vou fazer o seguinte, da próxima vez, Marcela, tá aqui, ó. Exato. Vamos. É por aí. É isso aí. Falou, obrigado, Muito Marcelo. obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço. Tá. Qual? Perguntar para ela sobre se é correto fazer um check-in automático. Check-in automático? Aí você corta e coloca, né? Peraí. Oi? Você fala um check-in automático. Quando você compra, você já entra no check-in automático. Não, você tem que fazer o check-in. Você tem que fazer. Mas a questão do prazo, acho que a questão do prazo é interessante. A questão do prazo Aí você corta e coloca. Ou coloca só no short, pô. Então, você coloca no short. Coloca no short. Você reformula? O check-in automático, se é correto. Vai, Alberto. Mas eu não tô entendendo o check-in automático. não é Eu não viajo de Latam, porque a Latam bloqueou meu acesso a eles. Que alguém, alguma coisa, tentou cadastrar e perdeu a senha. Você não tem acesso à Latam? Não, porque estão pedindo foto e documento. Eu falei, não vou mandar foto e documento para eles para provar que eu sou eu. Eu só quero Gente, que recuperar minha absurdo. senha. É. Eu escrevi depois outro dia, entrei no saque lá, falei, moça, eu quero comprar passagem, estava mais barato, né? Ah, você tem que mandar foto e Mas- documento. mas Eu falei, ó, olha você que- perdeu meu voo, então. O que eu pensei agora, essa questão do check-in automático, a consequência disso? Porque se a companhia faz o check-in automático para você, e vamos supor que você não consiga viajar, não vai embarcar. Então, você não vai comparecer ao embarque, Exato. certo? Aí você Mas perdeu fez todo o check-in. direito. Exatamente. Você mas o risco é teu, não mas é? aí eu no show. É no show, porque... Não, tá aqui o check-in. Ele realizou o check-in está realizado.
Conseguiu entender, Patrícia? Porque se a companhia Ele realiza... já presume que você que deu no show. Exatamente. Então, mas aí quem é o risco é de quem? De mim que não apareceu. Exato. Mas aí você tem aquela passagem de retorno. Por exemplo, assim, ó, eu resolvi que hoje eu não vou embarcar. Por exemplo, meu filho, mês passado, ele não quis embarcar lá, no mês passado. Ó, a gente já tá podendo abrir quadrinho para poder perguntar, hein, Patrícia? Ele não embarcou. Ele não foi viajar. Aí, ele falou, mãe, meu check-in chegou aqui. Aí você vai pedir o reembolso, eles não fazem, entendeu? Porque você fez o check-in, você não compareceu no embarque, exatamente. Aí como que você vai pedir o reembolso integral? Tá aqui, você realizou Exatamente. o check-in, Você fez o check-in como? entendeu? Como que você Não, faz? abusivo. Ela é uma. Ei, ô, Júnior, ela responde isso, vai colocar como um balãozinho num short, Ai, interessante isso. e aí ela responde É como um uma dúvida balãozinho. que eu não... Tá mais relacionado à questão do reembolso. Porque você, vamos supor, numa situação dessa, que o passageiro ele desiste da viagem por N motivos. Não vai embarcar. Aí, provavelmente, você vai querer solicitar o reembolso. Como que você vai solicitar o reembolso? Se deu check-in. Se deu check-in. Então, é uma falha grave da companhia. Exato. Então, a caixinha de perguntas seria qual? Tá chegando a pergunta aqui para nós, o telespectador, ou do... Tá. Então tá. Então deixa eu fazer. Faz a pergunta ou quer que eu faça? Não, eu acho que pode colocar como caixinha de perguntas, só grava ela falando. Tá. Vou fazer fazer a pergunta. Tá. Olha essa sistemática agora, por exemplo, de uma companhia aérea, não sei se vocês querem falar o nome, que já está antecipando o seu check-in. Você não Exato. está antecipando. Como é que eu lido com isso? Se eu, por exemplo, eu resolvi na última hora porque eu não vou viajar. Eu vou falar só como que eu lido com isso. Que aí ela. Tá. Isso, tá. Na verdade, na verdade seria mais porque essa questão está relacionada ao próprio reembolso, né? Sim, mas porque se eu não embarquei, eu fui lá, Num processo, porque Deixa eu fazer a pergunta. Tá, Aí aham. depois, quando for, você faz de novo para não perder a explicação dela. Fone, Alberto. Põe o fone. Bora? Marcela, tem algumas companhias aéreas que atualmente estão fazendo check-in automático. Ainda que você não tenha vivido ou experimentado isso na prática, porque é recente, como que você vê isso? Você vê isso como uma prática abusiva? vejo, porque quando o passageiro ele opta por não querer viajar, provavelmente ele vai requerer o reembolso, ainda que parcial, né? Mas o que acontece? Como que o passageiro vai requerer o reembolso parcial? Poxa, não vou viajar, eu quero o reembolso. Tudo bem. Vai haver o desconto de taxas, impostos, mas há um reembolso a ser realizado aí, né? Mas aí a companhia aérea, ela está realizando check-in automático. Isso é uma falha na prestação do serviço. Então, num eventual processo, né, judicial, o que a gente faz? A gente pede a inversão do ônus. Porque o passageiro ele não fez o check-in, ele não realizou o check-in. A companhia aérea realizou o check-in automático. Ele não compareceu, ele... E Vai seria sobre- bom se eu conseguisse, por exemplo, printar alguma informação de que o check-in foi automático, check-in automático, e eu printar aquilo ali para você, enquanto Sim, advogada, também, é sim, bom também sim, como prova? Sim, como prova, sim. É, né? Marcela, a gente, né, falando de responsabilidade, de entrar com ação judicial, de fazer reclamação, fazer prova, né? E às vezes, como a gente até colocou as hipóteses, que as pessoas vão embora e não têm o costume de fazer as provas ou de mover a ação ou ir atrás do advogado. Qual é o prazo, né, na terminologia do próprio direito, né, que ele tem para ajuizar essa ação, fazer essa reclamação? Certo.
Nos voos nacionais, né, dentro do Brasil, os voos domésticos, o prazo é de até 5 anos. E para os voos internacionais, até 2 anos. Nossa, que diferença. Essa é a diferença. Deve ser para alguma resolução. Mas eu internacional. sempre alerto que quanto mais próximo, Da ocorrência, exato, melhor para a questão da indenização, principalmente em relação ao dano moral. É o dano Porque moral, Você né? demorou E- 4 anos, você não tá Você preocupado. não estava preocupado. É, Entendeu? Exatamente. Então, quanto antes procurar, né, é melhor. No caso, pra gente. pelo entrar. menos sugere que a sua dor realmente foi É, porque você está significativa. buscando uma reparação rápida, né? Exato, uma reparação rápida. Isso mesmo. Muito legal. Até eu achei que era menos. Achei que era 3 anos. 5 anos nacional, 2 anos, até 2 anos internacional, Internacional. até 5 anos voos nacionais. Perfeito. Fica a dica aí, pessoal. Exato. Obrigado, minha amiga. Mais alguma?